gente do Contraprosa, hoje quinta-feira, 16 de janeiro de 2025, e nós vamos voltar ao vídeo hoje com algumas notícias rápidas e depois com o tema principal deste vídeo hoje. Vamos começar logo pela Serra dos Correias. As últimas chuvas que se abateram sobre o município aumentaram preocupações e os moradores estão aflitos com aquela cratera que vocês muito bem já sabem onde está localizada. Olha aí as fotos enviadas pelos moradores do povoado que estão avexados, estão vendo a hora de... Essa casa que vocês estão vendo aí na fotografia, ela estava mais ou menos aí 1,5 metro do precipício. Olha aí onde está agora. Mais uma chuva e já era. Infelizmente, nada foi feito para resolver o problema. Isso aí é uma tragédia anunciada. Claro, os moradores já caíram fora, né? Ninguém vai ficar. Ninguém vai morrer de graça, né? Mas os paliativos que fizeram foram, como o nome já está dizendo, paliativos. E uma solução definitiva está longe, porque a última coisa que se pensa, infelizmente, na administração pública de Heliópolis é solução de problemas. Se esses problemas trouxerem alguma vantagem política, pode ter certeza que os problemas já teriam sido resolvidos. Pode ter certeza, absoluta. Mas enquanto não houver uma ação coletiva do povo da Serra dos Correias, uma ação coletiva, né? Vocês viram aí que mesmo depois da tragédia esperava-se que um pouco mais de consideração pelo povoado, mas isso ficou só por enquanto até agora no papel, né? Das intenções ou nas ideias. Até agora nada, porque isso aí, tem muito tempo. Infelizmente não resolve. Então, esperamos que, mais uma vez, estamos aqui mostrando no canal para que o prefeito sente com o seu secretariado e tente uma solução definitiva ali para a Serra dos Correias. Segundo ponto de hoje vou aqui dar auxílio ao prefeito, porque uma moradora, não sei se é moradora de lá, mas ela é inscrita aqui no canal, Ana Isabel, ela mandou informação para o Contraprosa de que o poço de água do Tamboril está há 10 dias quebrado. E apesar das chuvas, os moradores precisam de água potável. Então vamos ver aí se o pessoal toma providência para consertar o poço artesiano da localidade de Tamboril, aqui em Heliópolis. E a terceira informação, antes do nosso debate básico hoje, a nomeação do ex-prefeito Haroaldo Barbosa Andrade para o cargo de diretor do Departamento de Infraestrutura e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Heliópolis. E aí, Landeswalter, pode? Pode, porque até aqui Haroaldo estava impedido de exercer cargo público e de ser candidato até o ano passado, 2024. Como não teve nenhuma alteração, a nomeação é legal. E até torcemos para que o ex-prefeito Haroaldo Barbosa, que é experiente nessa área de infraestrutura, coloque o norte aí no governo Mendonça, para ver se esse segundo mandato de Mendonça subjúdice, se pelo menos enquanto ele estiver no cargo, se ele cumpre a função básica que é administrar
em benefício do povo de Heliópolis. E por falar em administração em benefício do povo de Heliópolis, o que eu vou mostrar aqui para vocês não é nada relacionado a benefício ao povo de Heliópolis. Vejo mais uma manobra da administração pública para usar recursos públicos em benefício sei lá de quem. Então vamos lá. O nome da empresa que trabalha para a prefeitura desde 2022, contratada no pregão eletrônico do número 010/2022, é a Atena. Essa empresa, Atena, especializada em prestação de serviços de mão de obra em todas as áreas da administração pública. Ela tem um leque de possibilidades. E a Atena é um nome belíssimo. Vocês sabem quem foi Atena? Atena foi uma deusa da mitologia grega. Ela era a deusa da sabedoria, das habilidades, da inteligência, das artes, da guerra defensiva, da guerra de defesa, não é da guerra do ataque. Ela participava, inclusive, de guerras e ela nunca fez uma única arma. Ela só participava das guerras para se defender e defender os seus. E para isso ela usava armas fabricadas ou que eram de Zeus. Zeus era o seu pai. Portanto, Atena era filha de Zeus e era considerada uma das mulheres deusas mais fortes, destemida, protetora dos arquitetos, dos filósofos, dos heróis, dos poetas, dos tecelões, das bordadeiras, etc, etc, etc. Ela inventou vários instrumentos que hoje são úteis para a gente. A flauta, o trompete, o arado, a sela, a carruagem, o barco e outras utilidades do mundo que vocês conhecem por aí. Quando juízes lá do Monte Olimpo, mas quando dava empate o resultado, Atena era chamada para desempatar. E ela desempatava sempre favorável às pessoas, para soltá-las, para dar uma segunda chance. Era uma pessoa assim de um amor ao próximo muito grande. E graças a ela surgiu o chamado voto de Minerva, né? O voto de Minerva era esse voto em que a deusa responsável pelaquela decisão era favorável a um lado ou outro, ou a uma questão a outra. Normalmente ela, quando envolvia prisão de pessoas, ela votava sempre a favor de soltar para dar uma segunda chance àquela pessoa. Então era uma deusa assim, fantástica. Vocês estão vendo aí? Claro que não temos retratos nem fotografias da época. Essa imagem aí, a imagem claro que vocês encontram aí na internet. Mas não significa que é a imagem real da deusa Atena. Mas percebam que o nome Atena tem relação direta com a cidade de Atenas, porque ela, inclusive, foi uma das, não digo donas, porque não havia dono, mas ela tomou conta da cidade, inclusive disputou, naquele tempo era disputado, e ela ganhou, e acabou sendo uma espécie de administradora de Atena. Vejam, toda essa história que eu contei aqui é para mostrar para vocês que beleza o nome Atena. Agora vamos ver o que a Atena, a empresa, que foi contratada com um fim específico de ajudar a administração, contratando mão de obra para todas as áreas do município de Heliópolis que estivesse faltando.
E eu vou trazer aqui 3 dados para vocês. Ainda estou pesquisando outras coisas. E é muita coisa que tem. E o que eu encontrei até agora, eu vou passar para vocês aqui detalhadamente. Vejam. Bom, gente, vamos ver aqui o contrato da antena, é o de número 077-2022. E aqui nós temos a prestação de serviço continuado de apoio administrativo e operacional para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação do município de Heliópolis. Por que eu estou pegando isto aqui? Eu vou explicar para vocês, depois vocês vão entender quais são as minhas intenções. Vamos aqui para um dado. Essa empresa ela é contratada, mas vamos lá, o prefeito está precisando de porteiro, carpinteiro, merendeira, motoristas para carros, motoristas para máquinas pesadas, tal, e vai lá, fala com a antena, e a antena vai lá e providencia e depois faz o levantamento e cobra da prefeitura. Aqui nós temos a primeira contratação, essa coluna aqui de apoio que vocês estão vendo aqui, normalmente pensa que é o quê? Apoio de um modo geral. E esse apoio de um modo geral inclui um bocado de coisa. E aqui nós temos as quantidades de horas que a empresa prestou ao município de Heliópolis nos meses de fevereiro, maio novamente, junho, julho, agosto e setembro. Observe que não acontece em todos os meses. São meses alternados. E aqui as horas de apoio, que dão um total aqui de 9.120 horas de apoio administrativo. Aqui nós tivemos 440 horas no último mês de setembro. E se você somar até fevereiro, que inclusive era um mês sem aulas, mas ele pode colocar aqui, não, porque teve encontro pedagógico, nós tivemos que fazer merenda, levando-se em consideração que não tem nenhum funcionário na prefeitura que faça merenda. Mas ao longo do ano 2022 foram 2.040. O pregão aconteceu no mês de fevereiro. E já no mês de fevereiro a empresa já estava prestando serviço à prefeitura. Assim, uma coisa rápida. Carpintaria. Nos meses de julho, agosto e setembro, 2.100 horas. 2.040 para alimentos, 2.100 horas para carpintaria. Aqui, veículos leves, ou seja, além daquelas empresas que a prefeitura contratou para carros, temos aqui também 9.060 horas com veículos leves, ou seja, motoristas para veículos leves, né? Veículos pesados também 8.100. E aqui, manutenção predial, 800 horas, pintura. Durante esses meses todos, a prefeitura realizou pinturas. Lembrem-se, aqui nós estamos falando de recursos da educação. Portanto, o prefeito pintou todas as escolas do município nesses meses todos aqui, num total de 2.567 horas. Aqui, essa aqui, se não me engano, é prestação de serviço para o controle e a coordenação de acesso de pessoas a órgãos públicos. Só em 2 meses aconteceu esse controle. No mês de fevereiro, que nós não tivemos aula, em 2022, e aqui de maio, certo? E aí parou. Foram 800 horas. E aqui também, recepção, que é quando você coloca, por exemplo, uma pessoa para ficar nas entradas dos órgãos, recepcionando as pessoas. Foram 6 meses que isso aconteceu, dá um total de 3.880 pessoas. Melhor, 3.880 horas. Aqui é também assessoria de manutenção a prédios. São os auxiliares contratados para esse aqui, manutenção predial. A manutenção predial é pedreiro, carpinteiro, aqui. E aí os
Serventes, é aqui também, 1.079 horas. E aqui, vigilância diurna, 1.825 horas, e vigilância noturna, 1.100 horas. O total dessa história toda é o seguinte, vamos lá. Se esses serviços fossem prestados por pessoas, nós teríamos aqui, baseado nas horas, o que a gente faz? Como foram 6 a 7, alguns 3 meses, a maioria 6 meses e alguns de 7 meses, nós somamos tudo e chegamos à conclusão que para prestar esse tipo de serviço, em torno aí de 50 pessoas, para prestar esse tipo de serviço, né? E estas 50 pessoas receberiam, vamos botar em média, um salário mínimo por mês, somando aqui tudo, mas não chega nem perto desses R$ 808.394,58, porque todas as horas somadas vão dar um total, exatamente, nos 7 meses, de 42.471 horas trabalhadas. Isso daria mais ou menos emprego para umas 50 pessoas ao longo desses 7 meses, que ficariam com um gasto mensal de R$ 115.485. E sairia cada hora trabalhada a R$ 19. Como a empresa aqui tem que ter o lucro dela, vamos lá, trabalhador por dia, R$ 150 seria o preço total. A empresa tem que ter lucro, vamos imaginar que ela tire aí R$ 50 de lucro e pague R$ 100 por dia a cada trabalhador. Se alguém ganhou esse dinheiro, por favor, entre em contato com o Contraprosa. Minha gente, a lei é bem clara. Isso aqui é emergencial. É contratação emergencial. O que eu pergunto para vocês é: onde está a emergência? Parece aqui, quando você olha para o esquema todo preparado, cuidadosamente, você vê que isso aqui é, na verdade, uma artimanha, uma contabilidade criativa para tentar, eu diria, justificar gastos indevidos da Prefeitura Municipal de Heliópolis. Eu não quero nem falar o nome certo, que vocês sabem qual é. E o nome certo começa com C e termina com ão. Eu não preciso dizer mais. Contratação de empresa para a prestação de serviço continuado de apoio à administração operacional para atender demandas do município de Heliópolis. Fundo Municipal de Educação 2024. Fundo Municipal de Educação. E aqui estão todos os serviços que foram prestados supostamente pela empresa. Apoio operacional, 9.400 horas. O total deu 142 mil. Serviço de preparação e distribuição de alimentos, 3.000 horas, 44.100. Não teve serviço de carpintaria, não teve serviço de condução de veículos leves, serviço de condução de veículos pesados. Veículos pesados, 1.200 horas, R$ 26.316. Não teve serviço de operação de máquinas pesadas, não teve serviço de manutenção preditorial, nem serviço de pintura, serviço de controle de acesso, ou seja, botar as pessoas na portaria para controlar a entrada, 18.108, 1.200 horas. Serviço de recepção, bota a pessoa lá para recepcionar os visitantes, 1.100 horas, 16.082. Os outros não tiveram. Total, R$ 246.922. Vamos ver aqui como foi que esse serviço foi prestado. Está aqui, ó. A empresa é a Atena, certo? Planilha de detalhamento de custos. Essa empresa Atena fica na cidade de Sátiro Dias, que veio de lá
A deusa que veio de Sátiro Dias para aqui em Heliópolis ajudar na administração dos recursos públicos. Está aqui, ó. Ela mandou em 1º de agosto de 2024. Aqui está certidão dispositiva, etc, etc, etc. Isso aqui não interessa a gente. Aqui não interessa a gente. Interessa a gente é isso aqui, ó. Provenientes das despesas com serviços a serem prestados de apoio administrativos e operacional para atender às demandas da coordenação e manutenção dos serviços administrativos educação, conforme pregão eletrônico 010 tal. Referente ao mês de julho. Julho, minha gente. Lembrem-se que o mês de julho tivemos poucas aulas. É o mês de São Pedro. R$ 246.922. Meu Deus. Agora vamos aqui. Quero que vocês prestem atenção nessa pequena planilhazinha aqui. Olha para isso. Contratação de mão de obra terceirizada. Empresa Atena Locação de Mão de Obra Limitada. Aqui você tem a secretaria em que a empresa foi auxiliar para a mão de obra. Tem um mês, pegamos um mês de julho de 2023, um ano sem eleição, para julho de 2024, um ano com eleição. E vocês sabem por que os custos aumentam. Tiago entrou com um processo mostrando que a contratação do ano passado, melhor, do ano 23 para o ano 24, ela mais que duplicou. Mas ele também fez isso na locação de mão de obra terceirizada. Olha aqui, ó, a Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças teve uma despesa em julho de 23, 7.656. Em julho de 24, foi lá para as cucuias. 67.600, uma diferença de 59.944. Saúde, saiu de 18.945 para 71.208. Uma diferença de R$ 52.262. Educação, olha aqui, ó, 135.191 em julho de 23 e pulou para 246.922, com a diferença de 111.730,50. Eita educaçãozinha que o povo tira dinheiro, viu? E não tem dinheiro para pagar professor, e não tem dinheiro para recuperar a escola, e não tem dinheiro para comprar ônibus novo para transportar os alunos, não tem dinheiro para nada, mas tem dinheiro para isso, ó. Total, em 2023, R$ 161.792,70. Total, em 2024, R$ 385.730. Uma diferença de R$ 223.937,30. Não. Você não está ouvindo errado. Isso aqui é apenas de um único mês. De um único mês. Aí você pergunta como foi que ficou explícito na eleição. Tanta gente de fora vindo votar. O número de eleitores superior à população do município. Está entendendo por quê? Essa conta é paga por você. Bom, gente, visto isso, o que é que eu quero dizer para vocês? Esta burla feita pelo prefeito, contratando uma empresa para prestar serviços de mão de obra à prefeitura, para evitar que ele chegasse a ultrapassar o limite da lei de responsabilidade fiscal, é uma artimanha, é uma contabilidade
é uma contabilidade criativa que fez, claro, não para beneficiar o povo. Não tem benefício nenhum aí para ninguém. Para ninguém que seja morador de Heliópolis, eleitor, contribuinte. Aí está beneficiando terceiros. Aí está beneficiando políticos. Ou político, no singular. Ou empresário, no singular. E é preciso que a Câmara de Vereadores de Heliópolis, principalmente aqueles que estão hoje na oposição, verifiquem isto aí. Isto é passível de um novo processo. Porque se deixar o Tribunal de Contas apenas para julgar isso, sabe o que é que vai acontecer? Nada. Por quê? Vamos lá. Não existe uma única lei até agora que impeça um prefeito de contratar uma empresa para prestar serviços públicos, certo? E exigir que a empresa traga o nome das pessoas contratadas. Não tem nome nenhum, pode ver lá nos processos de pagamento. Não tem nome nenhum. É uma empresa afirmando que fez tantas horas de serviço, o prefeito vai lá e paga. Qual é a garantia que nós temos? O processo, o pregão eletrônico? Mas qual é a empresa que ganha um pregão eletrônico? Como é que eu vou saber que o serviço foi realizado? Prestação de serviço no mês de julho de 2024, gente. Vocês viram isso aí? Quem é que, por favor, para que eu não seja injusto, algum morador de Heliópolis que não seja puxa-saco de prefeito ou que não tenha interesse na gestão, pode me mandar aí uma imagem, um depoimento de alguém que viu, que assistiu à realização deste serviço? Por favor, para que a gente não fique aqui cometendo injustiça. Vamos partir do seguinte princípio. Se fosse, vamos lá, gente, vamos usar a inteligência. Se fosse uma contratação temporária, por exemplo, vou dar uma chuva que atingiu, por exemplo, a Serra dos Correios. E aí aquela cratera lá da Serra dos Correios, o prefeito contratou a empresa emergencialmente, com mão de obra, porque a prefeitura não tem a mão de obra qualificada para isso, contrata uma empresa qualificada que vai resolver o problema daquela cratera ali para evitar que pessoas morram, para evitar que casas sejam destruídas. E aí, em 30, 40 dias, 50 dias, no máximo 60 dias, o problema foi resolvido. Nenhum tribunal de nenhum lugar do mundo vai questionar uma contratação dessa. Pode questionar valores. Contratação, não. Mas aqui, é uma empresa contratada em 2022, minha gente. Ela trabalhou em 2022, 2023, 2024. Se a prefeitura tinha necessidade desta mão de obra nos vários setores da administração, então por que não abrir o concurso público? Era só abrir concurso público, contratava um funcionário ou os funcionários. Mas isso não dá voto. Eis a questão. Não se trabalha no serviço público em Heliópolis para beneficiar Heliópolis, e sim para fazer carreira política. E outras coisas que eu não quero aqui adiantar para vocês. Mas o fato está aí. Os fatos julgam por si. Se não houver uma intervenção dos vereadores nessa questão da contratação da empresa Atena em Heliópolis, porque é um fosso, é um buraco que não tem tamanho. Recursos e mais recursos do município estão indo para esse setor, estão indo para essa empresa, que é lá da cidade de Sátiro Dias.
uma cidade queridíssima, que tem pessoas assim maravilhosas. O escritor Antônio Torres é de Sátiro Dias. E aí vem a empresa de lá para, sabe? Não é culpa da empresa, não. Não é culpa da empresa, não. A culpa aqui é do gestor. Uma empresa não faz nada se o gestor não dizer, faça. Isto está na lista, isto deve entrar na lista. Atenção, vereadores da oposição de Heliópolis. Isto deve entrar na lista das prioridades para se fiscalizar agora em 2025. Porque aqui está um rombo extraordinário na administração pública. A não ser que alguém me diga que esses serviços foram feitos. Se foram feitos, esqueçam, não estou mais aqui para isso. Mas eu duvido. Duvido. É isso por hoje. Antes de encerrar aqui, eu queria lamentar profundamente as várias mortes que tiveram aqui esta semana de pessoas muito conhecidas nossas, a Alaíde de Grilo, a Dona Josefa, ex-esposa de Heroaldo, que morreram assim, sabe, nos deixam um vazio imenso. Estas pessoas que eu convivi muito tempo, agora estavam um pouco afastados, mas eu convivi com essas pessoas. Pessoas extremamente humanas, pessoas que nasceram para gerar bondade no mundo. Infelizmente, a fatalidade de uma doença terrível como o câncer e a fatalidade de um atropelamento acabaram por levar 2 pessoas queridas aqui da cidade de Heliópolis, a quem eu estendo à família um abraço, às 2 famílias, um abraço, um grande abraço para as 2 famílias e os nossos sentimentos. E aqui encerro hoje este vídeo pedindo a vocês, como sempre, um like, espalhe aí nas redes sociais. Um abraço a todos e até uma outra oportunidade.